Vamos conversar com o Dr. Cristiano Zerbini, que é coordenador dos testes da vacina da Pfizer aqui no Brasil. Doutor, obrigado pela entrevista para a CNN mais uma vez. E eu queria começar fazendo uma pergunta ao senhor exatamente sobre essa questão da temperatura de armazenamento a que o Antony estava se referindo. Já houve autorização da Anvisa para que a vacina seja armazenada por um determinado período numa temperatura mais alta do que aqueles 70 graus negativos. Isso facilitou muito o transporte, a utilização da vacina pelo Brasil. É possível usar, por exemplo, dessa carga que vai chegar hoje, 1 milhão de doses, 500 mil doses, para reservar outras 500 mil doses para a segunda dose? E essas 500 mil doses que terão de ficar reservadas para a segunda dose precisam ficar nesse período de 21 dias, 20 e tantos dias, armazenadas em que temperatura? Veja bem, primeiro, bom dia aí, Colombo, Luciana, Elisa, obrigado pela oportunidade. Vejam bem, como foi dito agora anteriormente, a vacina, ela fica a menos 70 graus Celsius depois que ela é fabricada, né? E transportada até o Brasil nessa temperatura, mas ela pode ficar entre menos 15 e menos 25 graus Celsius durante 14 dias e entre 2 graus Celsius positivo e 8 graus Celsius positivos por 5 dias. Então, eu acho, assim, o armazenamento não vai ser um problema, porque entre 25 e 15, veja bem, é bem diferente de menos 70, né? Então, entre menos 25 e 15, você consegue até num freezer comum, né? Que dá mais ou menos menos 20. Né? Agora, de mais 2 a mais 8, você consegue num refrigerador comum, a temperatura da geladeira, 6, 7 graus Celsius. Então, não vai ser difícil. Eu acho que a distribuição, como nós vimos, vão ser pelas capitais, né, onde esse armazenamento vai ser um pouco mais fácil, né? E eu tenho a impressão que, uma vez chegada a vacina, não vai demorar para ela ser aplicada, né? Já que o nosso país aqui está precisando muito de vacinas, né? Como foi dito, inclusive, anteriormente aí pelo governador. Então, eu tenho a impressão que elas vão ser logo aplicadas, né? Como é 1 milhão, nós vamos ter 2 aplicações, como foi dito, inclusive, a diferença é 21 dias entre uma e outra, né? E a gente fica muito contente com a chegada dessa vacina, porque ela é altamente eficaz, né? Como a gente tem visto aí, tanto nos estudos, onde foi avaliada a eficácia, quanto na vida real, que foi avaliada a efetividade. Quando a gente fala em efetividade para observações da vida real e eficácia para os estudos controlados, randomizados. Então, tanto a eficácia como a efetividade foram muito boas e isso vai acontecer também com os brasileiros, com todos nós, né? Então, a gente está esperando aí com bastante ansiedade a aplicação dessa vacina. Agora, todas as vacinas que estão disponíveis no Brasil são boas, né? Eu mesmo, como pesquisador da vacina da Pfizer, quando você é um pesquisador, você não pode tomar aquela vacina porque você pode influenciar no estudo. Então, eu, como profissional de saúde, tomei a Coronavac, tá certo? Com intervalo também de 21 dias e é isso. Eu não vou tomar outra vacina, eu já tomei uma vacina. Então, a gente pode aproveitar a oportunidade para dizer para todos que estão assistindo a CNN que não precisa tomar 2 vacinas, não tentem tomar 2 vacinas. O nosso país está com uma falta muito grande de vacina. Nós temos que dar oportunidade a todos de tomar uma vacina, não precisa tomar 2. Se alguém quiser tomar 2 vacinas, vai tirar a oportunidade de um brasileiro de tomar vacina. Então, tomou uma vacina, está imunizado.
Muito importante esse alerta, doutor, porque tem muita gente, inclusive, escolhendo vacina no Brasil, e acho que quando as autoridades acabam falando que uma vacina é melhor que outra, confunde um pouco mais ainda a população, ou a cabeça da população que já está indo para o posto de imunização. Muita gente está peregrinando, dizendo que quer tomar a vacina X ou vacina Y, e é importante esse seu alerta aí que todas as vacinas têm a eficácia e são importantes. Doutor, eu queria falar que a chegada da vacina da Pfizer nos enche, é claro, de emoção e de esperança, mas a gente está falando de 1%, né? 1% do que deve chegar aqui no Brasil. São 100 milhões de doses até setembro, essa é a promessa. A gente está acompanhando o mundo inteiro com falta de vacina, falta de insumo, gente com atraso de entrega, e o Brasil, inclusive, está com esse problema agora com a vacina de Oxford também. O senhor garante que a gente tem essas 100 milhões de doses até setembro? A Pfizer tem esse estoque para nos enviar? Olha, eu posso te dizer o seguinte, a Pfizer geralmente cumpre, assim, todas as suas obrigações, né? Você veja, por exemplo, que muitas pessoas perguntam assim, escuta, vai ter essa vacina nas clínicas aí para a gente tomar? A gente pode até pagar tudo. Olha, o compromisso da Pfizer é com os governos. Primeiramente, os governos vão receber as vacinas para distribuir gratuitamente para todos os brasileiros, né? Nós sabemos aí que existe uma promessa de até junho chegar, acho que, se não me engano, 13,8 milhões de doses até junho, né? Então, vocês veem que é um número, sei lá, 13, 14 vezes maior do que o número atual. E eu tenho a impressão que sim, que as 100 milhões vão chegar para a gente. Agora, você veja bem, Luciana, o que aconteceu na Europa não é um problema só nosso. Você vê que, por exemplo, a AstraZeneca, que fez uma boa vacina, houve um problema na Europa de entrega da vacina. Então, o que aconteceu? Os europeus fizeram um acordo com a Pfizer de entrega de 1,8 bilhões de doses da vacina da Pfizer. Então, se a Pfizer assumiu esse compromisso de 1,8 bilhão de doses para a Europa, seguramente 100 milhões para o Brasil, que é um número bem inferior, claro que será dado, não tem dúvida. Doutor, gostaria de falar com o senhor, aproveitando que o senhor é coordenador dos testes da Pfizer aqui no Brasil, falar sobre eficácia de vacinas. A gente tem muita informação relacionada à teoria da aplicação de vacina, da testagem, mas na vida prática, o que a gente sabe sobre tempo de eficácia da vacina da Pfizer? E por que eu lhe pergunto isso? Alguns estudos revelaram a possibilidade de a eficácia, depois da aplicação da segunda dose e depois de 6 meses da segunda dose, reduzir consideravelmente. Diante disso, já existe a hipótese de uma terceira dose ou a gente está querendo adiantar muito o futuro aqui, doutor Cristiano? Elisa, essa é uma boa pergunta, porque a gente escuta todo dia, inclusive para os participantes do estudo, eles me perguntam sempre, né, durante as visitas. O contato que nós tivemos com a pessoa que foi responsável pela fabricação da vacina BioNTech Pfizer, que é o pesquisador e coordenador da descoberta da vacina, que você sabe que é um senhor que veio da Turquia e ficou na Alemanha, é o doutor Ugur Sahin, e um grande pesquisador, né, que começou a aplicar essa vacina de RNA mensageiro. Ele começou principalmente com pacientes que tinham neoplasias, câncer, e depois evoluiu, então, para as vacinas contra doenças contagiosas. Então, o que nós sabemos é o seguinte, que nós temos uma eficácia de 90... Perdão, eu vou mudar de eficácia para efetividade, que esses estudos são da vida real, né? A efetividade é de 98%, veja bem, né? 98%, 14 dias após a segunda dose, né? Então, como é que isso foi feito? Estudando os países que aplicaram muito essa vacina. Por exemplo, você veja o caso de Israel, que todos nós conhecemos, já foi bastante divulgado, né? 80%
da população de Israel já recebeu a primeira dose da vacina da BioNTech Pfizer, né? E caiu o número de pessoas com mais de 60 anos com Covid, caiu mais de 90%. E o número de mortes caiu mais que 85%. Agora, você veja bem uma coisa muito interessante nesse estudo, porque Israel fez um lockdown. Então, eles calcularam uma curva da responsabilidade do lockdown pela diminuição dos casos. O que aconteceu? A curva que eles têm caiu abaixo da curva calculada para o lockdown. Então, essa queda da curva foi pelas vacinas, né? Lockdown mais vacinas. Então, respondendo a sua pergunta, a efetividade da vacina é muito alta, inclusive contra muitas variantes, né? Existe essa preocupação das variantes. Por exemplo, a variante do Reino Unido, chamada B117, a vacina da Pfizer foi bastante eficaz contra essa variante, foi quase 100% de eficácia, tá certo? Agora, a vacina a variante da África do Sul, que é a B351, também a vacina da Pfizer se mostrou bastante efetiva. E agora está havendo estudos com a variante B617, que é a variante indiana, né? Você vê o que está acontecendo com a Índia. A Índia colocou o Brasil em segundo lugar em termos de número de pacientes infectadas, né? Nós estamos em segundo lugar. A Índia, com essa nova onda, né, é o país que tem mais pessoas infectadas pelo coronavírus e com essa variante nova deles, né? Você veja que eles, como é dito normalmente, quanto mais pessoas se infectam, maior o número de variantes. A gente tem no mundo mais de 30 variantes, né? E isso preocupa muito porque, por enquanto, as variantes estão se provando altamente transmissíveis, mas não altamente causadoras de doenças mais graves. Mas isso pode acontecer, né? Isso pode vir a acontecer. Portanto, nós precisamos, nunca é demais falar disso. Nós precisamos das vacinas, mas nós precisamos muito, né, de uso de máscara, distanciamento físico. Distanciamento físico não quer dizer distanciamento social, né? Distanciamento social, ele pode ser minimizado pelo que nós estamos fazendo agora, com o uso da informática. O que nós precisamos é o distanciamento físico, né? O vírus, ele caminha pelo ar um pouco menos que 2 metros. Então, se nós mantivermos um distanciamento de 2 metros, já minimiza muito o contágio. O uso de máscara, a máscara, olha, nós temos 3 providências: máscara, distanciamento físico e lavagem das mãos, né? Dos 3, a máscara é o mais importante. Nós precisamos usar máscara. Não usar máscara é um ato contra si. Não é contra a pessoa em si, é contra todos os brasileiros. Usem máscara, por favor. Doutor, mas eu já tomei a vacina. Não interessa. Usem a máscara, por favor. Lavem as mãos, distanciamento físico. O Brasil, atualmente, infelizmente, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas eu tenho que admitir que o Brasil se tornou um grande covidário, tá certo? Então, nós temos a transmissão do vírus. Você veja, 3.000 mortes por dia, isso é um absurdo, tá certo? Então, como é que nós, brasileiros, podemos cooperar? Usem, vou repetir, desculpe repetir muitas vezes, usem a máscara, distanciamento físico, lavem as mãos várias vezes por dia, certo? Muito bom. A gente repete, desenha, o que for preciso, doutor, para que isso aconteça. Muito obrigada, então, doutor Cristiano Zerbini, que é coordenador dos testes do imunizante da Pfizer, que chega hoje ao Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.